Quando você trabalha por conta própria, com sua própria agência de marketing digital, por exemplo, ganhar mais acaba sendo um grande desafio. Primeiro você começa a prospectar cada vez mais clientes, fechar cada vez mais contratos, mas o tempo vai passando, você vai ficando com sua agenda completamente cheia e chega uma hora que você não consegue atender mais clientes e faturar mais. E é nessa hora que você precisa começar a cobrar mais caro pelos seus serviços para você começar a aumentar seu faturamento, ter mais lucro e aumentar o teu padrão de vida. Mas como fazer isso? É exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como cobrar mais pelos seus serviços de marketing digital. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, cofundador do Revolução Digital. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube, onde toda semana publicamos novos vídeos para ajudar você que quer ganhar dinheiro na internet. Inclusive, se você ainda não assina aqui o canal, aproveita, assina, ativa as notificações, porque aí na próxima semana, quando saírem os novos vídeos, você já vai ser automaticamente notificado. E hoje eu vou falar sobre como você pode cobrar mais nos seus serviços de agência de marketing digital, que é uma dor muito grande de quem trabalha nessa área. E eu lá no Revolução Digital já mentorei quase 300 agências e vi que a grande maioria dessas agências passaram por 3 estágios. Etapa 1, começando o negócio. Nesse momento, o principal ponto ali do empreendedor é definir se ele começa ou não começa a agência dele. Às vezes o cara ele é CLT e ele está em dúvida se ele pede demissão para abrir a agência ou se ele não deveria pedir demissão. Se ele começa a agência ali no turno da noite, começando a captar os primeiros clientes para depois ter uma certa segurança e pedir demissão. Quando ele decide que ele realmente vai empreender e vai ter a agência dele, ele vai pensar no nome da agência. Ele vai pesquisar o domínio da agência, www.agenciaxyz.com.br. Ele vai também pensar quais são os serviços que ele vai oferecer, se ele mesmo vai oferecer ou se ele vai terceirizar algum serviço com algum freelancer, por exemplo. Então, esse é o momento inicial e que a preocupação principal do empreendedor é: eu começo ou não começo? Eu empreendo ou não empreendo? E se eu for empreender, qual vai ser ali a estrutura básica da minha agência, do ponto de vista de site, de nome e de marca? Uma vez passada essa primeira etapa, a gente vai para a etapa 2, que é a etapa de captação do primeiro cliente. Nesse momento, qual é o grande desafio do empreendedor? Cara, eu preciso ter meu primeiro contrato. Muitas vezes esse contrato pode ser um contrato pro bono, algum serviço que você vai prestar gratuitamente para uma empresa, para você começar a ganhar experiência, começar a ter confiança e começar a construir seu portfólio. Nesse momento, principais dúvidas do empreendedor: como é que eu faço para prospectar clientes? Existem várias formas de prospectar. Lá no Revolução Digital, por exemplo, tem uma aula que eu ensino 16 formas diferentes de você prospectar clientes para a sua microagência digital lucrativa. Você pode, por exemplo, bater porta a porta, fazer ligações para empresas que não te conhecem ainda. Você pode pegar seus contatos quentes, sejam amigos, sejam familiares, sejam fornecedores, você pode participar de eventos, você pode organizar palestras, você pode fazer anúncios pagos no Google ou no Facebook ou no Instagram, jogando para uma página que as pessoas podem se cadastrar para pegar mais informações, enfim. Existem várias formas de prospectar clientes e essa é uma grande dúvida do empreendedor que está aí nesse segundo estágio. Outra dúvida comum: quanto é que eu cobro pelo meu serviço? E aí ele tem muito medo de cobrar caro e o cliente não fechar, ou cobrar mais barato e ele não ganhar muita grana. E normalmente, entre um ponto e outro, ele acaba optando por cobrar mais barato, porque aí ele garante o fechamento dos primeiros contratos e isso, embora possa vir a dar um problema lá na frente, vou até falar sobre isso mais aqui nesse vídeo daqui a pouquinho, é uma estratégia que inicialmente ela pode funcionar bem porque você tira aquele primeiro atrito, você reduz a barreira do preço como uma objeção que existe para o cliente te contratar. Lembrando que quando o cliente vai fazer uma compra, ele compara preço e valor. Valor é o que você está entregando para ele e o que ele percebe que você vai entregar. Preço é o que ele vai pagar. Se você está cobrando muito e entregando menos, esse cara não contrata. Se você está cobrando menos e entregando mais, ele perceber que vai ganhar mais, ele tende a te contratar. Então, normalmente, para você aumentar essa distância, você pode aumentar a entrega de valor ou você pode reduzir o preço. Quando você reduz o preço, você aumenta a distância entre o preço e o valor entregue. Só que tem um pequeno detalhe. Existe associação entre valor percebido e preço.
Se você vai comprar um produto que você não conhece e você encontra dois produtos de duas marcas diferentes, um é R$100, o outro é 200, existe uma tendência natural a gente acreditar que o produto mais caro, ele tende a ser melhor. E o mais barato, é possível, é provável que ele seja pior. Então você tem que ter cuidado com essa questão do preço, mas no primeiro momento, cobrar um pouco mais barato é uma estratégia interessante para você começar a conquistar mercado. Outra dúvida ainda desse segundo estágio, como é que eu negocio? Como é que eu apresento minha proposta? Como é que eu faço essa parte da abordagem com o cliente? Como é que eu quero as objeções para convencer aquele cara a fechar contrato comigo e não com os outros concorrentes? E aí o desafio do empreendedor nesse momento é exatamente definir esse preço, definir essa abordagem, definir a forma de prospecção, como negociar para ele fechar os primeiros contratos dele. E aí ele chega na etapa 3, que é começar a escalar. Ele quer aumentar o faturamento da empresa dele. E qual é a forma mais natural de fazer isso? Prospectar novos clientes. Então esse empreendedor que está lá com a agência dele, ele começa a prospectar cada vez mais clientes, visitar cada vez mais empresas e ele começa a fechar mais e mais contratos. Mas aí vem um desafio. Ele fecha o primeiro cliente, o segundo, o terceiro, o quarto. Daqui a pouco ele está com 6 clientes para atender no mês, com 8 clientes para atender no mês, e ele não consegue dar conta de mais clientes. E detalhe, ele não está satisfeito ainda com o faturamento dele, por quê? Porque ele cobra pouco. Então ele começou a cobrar R$500 por cliente e está lá com 6 clientes e ele fatura apenas R$3.000 e isso não é suficiente para ele manter o padrão de vida que ele quer. Só que ele não consegue atender mais de 6 clientes. Então ele começa, de repente, a estruturar uma equipe. Ele começa a contratar um funcionário, começa a contratar um estagiário e com isso ele começa a aumentar a capacidade de produção dele, mas continua com um problema que é: fechei 10 clientes, agora eu preciso de mais funcionário. Fechei 13 clientes, preciso de mais funcionário. E ele começa a ter estrutura muito pesada. Muitas vezes, o valor que ele recebe a mais pelos novos contratos não dá para ele remunerar a equipe dele bem e ainda sobrar uma boa grana para ele. Então ele fica meio que preso ali naquele círculo vicioso e é exatamente nesse momento que chega a hora de precisar cobrar mais. Na verdade, rigorosamente falando, eu sempre comento lá com os empreendedores lá do Revolução Digital que eles não vão chegar nesse estágio para cobrar mais. Quando ele começou a prospectar ali os primeiros clientes, que ele cobrou barato, começou a entregar um resultado, começou a aprender como fazer, começou a escalar os próximos clientes, ele já começa ali a planejar e a estruturar um pequeno aumento no preço que ele cobra pelos serviços dele. Tanto que lá no Revolução Digital, a gente ensina os empreendedores a criarem agências e faturarem de R$5.000 a R$20.000 por mês, mas temos até empreendedores que faturaram mais. O próprio Iremar, que faturou mais de R$38.000 no mês, o Marcelo da agência Colina faturou mais de R$50.000 no mês. E o que é que esses empreendedores que têm bons faturamentos têm em comum? Nenhum deles cobra muito barato. E é por conta disso que eu vou te dar agora 5 dicas práticas infalíveis para você aumentar o preço que você cobra nos seus serviços e, consequentemente, lucrar muito mais. Dica número 1, entenda seu valor para o mercado. Dentro de praticamente qualquer mercado, existem várias empresas prestando serviço. E algumas dessas empresas vão cobrar mais caro e outras empresas vão cobrar mais barato. Normalmente, esse preço vai estar ligado à entrega de valor, como eu falei lá anteriormente. Quanto mais valor você entrega, mais o cliente percebe que pode te pagar mais. E, na verdade, tem até mercados em que isso nem é tão importante. Se a gente for olhar, por exemplo, o mercado de canetas, você vai ver ali uma empresa como a Bic, uma empresa como a Montblanc. A Bic vendendo uma caneta ali por 50 centavos por R$1 e faturando muita grana vendendo canetas baratas. E a Montblanc vendendo canetas de luxo por R$2, R$3.000, R$5.000 e também fazendo muita grana vendendo caneta. O que é que as duas empresas têm em comum? As duas têm sucesso dentro do mercado e as duas são referências nas suas respectivas áreas de atuação. O que é que as duas têm de absolutamente diferentes? Posicionamento de mercado. Montblanc se posiciona como uma marca de luxo, Bic se posiciona como uma empresa, como uma caneta acessível, barata, que as pessoas vão usar ali para o dia a dia. Então você dentro do mercado precisa entender qual é o seu posicionamento, qual é o seu valor. Você é uma agência Bic, você é uma agência Montblanc ou você é uma agência intermediária? Porque o mercado ele vai ter lugar para todas as empresas. Agora, qual o problema da agência tipo Bic?
para ela ser muito lucrativa, ela tem que atender num volume muito grande. E normalmente, no caso de prestação de serviços de agência, essa conta acaba não fechando. Mas você pode ter uma agência muito premium, que cobra muito caro, ou ter uma agência que cobra um valor mais intermediário e, consequentemente, a tua entrega, o teu atendimento, ele é compatível com esse preço que você está cobrando e, consequentemente, está associado com o valor que você está entregando. Se você cobra um valor intermediário e quer fazer uma entrega absurdamente alta, você não vai se sustentar financeiramente. Você vai quebrar, você vai fechar os clientes, o cliente vai ficar satisfeito porque a tua entrega é muito alta, mas você não consegue receber dinheiro suficiente para bancar aquela estrutura de equipe e de atendimento necessária para você ter aquele atendimento, aquele serviço muito top. Se fizer o contrário, você também quebra. Se você quiser ter um preço alto e uma entrega mais baixa. Porque o que é que vai acontecer? Você não vai fechar contratos, porque você vai estar cobrando muito caro para o valor que você entrega. Consequentemente, você não vai ter clientes, sua agência também quebra. Então você tem que ver se você vai ser uma agência que vai cobrar um preço intermediário entregando um valor bacana, ou se você vai ser uma agência que vai cobrar um preço mais alto entregando um valor realmente premium. Dica número 2, escolha os clientes certos. Isso é uma coisa que a gente bate muito lá no Revolução Digital, porque muitas vezes o empreendedor da agência, ele aborda um cliente e ele descobre que aquele cliente não tem poder aquisitivo, não tem capacidade de pagamento para contratar um determinado serviço dele. E ele fica ali tentando fazer um malabarismo para ver uma forma de vender para aquele cliente e não existe nada pior para a agência dele do que isso. Por quê? Porque se ele tem um serviço que custa R$1.000, que ele cobra R$1.000 e que ele entrega um valor X, e chega um cliente que só tem 300, não faz sentido ele oferecer um serviço ruim só para garantir os R$300 de faturamento. E também não faz sentido ele oferecer um serviço bom, que deveria ser os R$1.000, e cobrando apenas os 300. O que é que ele precisa fazer nesse caso? Simplesmente declinar do cliente. Viu que o cliente ali não faz parte do perfil, cara, deixa aquele cliente de lado. Eu sempre faço uma analogia com a loja da Ferrari. Imagina que um cara vai lá na Ferrari, vai comprar um carro, uma Ferrari zero, e ele chega no vendedor, opa, bom dia, bom dia. Cara, eu vim comprar uma Ferrari, legal. Olha, eu tenho R$100.000 para comprar, que Ferrari você indica? O vendedor, o que é que ele vai dizer para esse cara? Vai dizer, meu amigo, me desculpe, mas eu não consigo te atender. Ele não vai ficar procurando dar um jeitinho de como encaixar uma Ferrari no orçamento de R$100.000 do cara, porque não tem produto de R$100.000 nessa loja. Da mesma forma você com sua microagência digital. Tem um serviço que custa X, o cliente tem 1/5 de X, R$1.000, o cara só tem 200. Cara, cancela esse cliente. Então, resumindo, se você encontrou um cliente que ele não pode pagar o seu valor, não pode pagar nem metade, pode pagar muito menos do que você cobra, cara, simplesmente esquece esse prospect, não fecha, porque é um cliente que vai te dar dor de cabeça lá na frente. Dica número 3, construa sua marca pessoal. Quanto mais confiança as pessoas tiverem em você, mais sucesso você vai ter na sua agência, mais caro você vai conseguir cobrar. Isso passa por alguns pontos. Primeiro ponto, a parte de construção de autoridade. Se você produz conteúdo na internet, as pessoas vão te dar mais valor. Se você tem um Instagram, por exemplo, com artes bacanas que te dão autoridade, elas vão tender a querer te pagar mais. Você vai conseguir cobrar mais a partir do momento que você tenha uma apresentação pessoal mais interessante. Você vai conseguir cobrar mais a partir do momento que você tem uma apresentação pessoal, física, inclusive, mais interessante. Eu lembro uma situação uma vez que eu vi um empresário que recebeu um fornecedor que foi vender um serviço para ele. O cara apresentou o serviço, quando foi embora o empresário falou, cara, tu acha que eu vou pagar tanto nesse serviço para um cara que está andando de Uno? Ou seja, ele foi julgado simplesmente pelo veículo que ele estava utilizando. Então, infelizmente, ou felizmente, dependendo de como você lide com isso, o ser humano ele vai fazer associações entre aparência, entre imagem e qualidade. Do mesmo modo que eu falei lá no preço. No preço lá atrás, lembra que eu falei, se você cobrar um valor alto, as pessoas vão tender a valorizar mais. Se você cobrar um valor baixo, vão tender a valorizar menos. A mesma coisa é com questões visuais. Se você chega no hospital, tem um médico de jaleco, você tende a confiar mais nele do que um médico com a camiseta de malha normal. Então, essa questão da apresentação física, essa questão da aparência, você também precisa ter atenção, porque
um bom marketing pessoal vai fazer com que você consiga cobrar mais pelos seus serviços. Dica número 4, capriche na sua proposta. E aí é caprichar tanto na parte visual, faça uma proposta bacana que o cliente veja e se sinta impactado visualmente, como também na segurança na apresentação. E aí o que é que eu vejo no mercado? Muita gente mandando proposta por e-mail, muita gente mandando proposta pelo WhatsApp, uma coisa que a gente bate muito lá no Revolução Digital. Galera, não manda proposta por e-mail, não manda proposta pelo WhatsApp. Sempre busca apresentar a proposta para o teu cliente, porque quando você apresenta a proposta, você tem mais chance de construir valor para aquele cliente. Você tem mais chance de compreender quais são as dores dele, quais são as necessidades, quais são as objeções e quebrar exatamente as objeções que estão impedindo que ele contrate você. Além disso, é uma grande oportunidade de você demonstrar segurança na apresentação. Quando você demonstra segurança, você apresenta o conteúdo, o cliente percebe que você entende daquilo que você está vendendo, você aumenta muito as chances de fechar contrato e de cobrar muito mais caro do que alguém completamente inseguro. Dica número 5, faça uma super entrega. Você não vai se preocupar apenas com a parte antes da venda, com a prospecção, com a apresentação, com a proposta. Depois da venda, também é fundamental para você manter aquele seu cliente satisfeito e também fazer com que ele lhe indique para outras pessoas, para amigos, para colegas e para familiares. Então, sempre dê um atendimento top, sempre entregue as coisas no prazo que você prometeu. Na verdade, você pode até entregar antes do que você prometeu, porque isso causa um efeito de over-delivery. O que é over-delivery? É uma super entrega. É você entregar mais do que o cliente estava esperando. Porque, na verdade, a satisfação não depende só do que você entrega. Depende do que você entrega versus o que o cliente esperava. Se o cliente estava esperando X e você entregou muito mais, ele vai ficar muito satisfeito e, consequentemente, aquele valor que você está cobrando, ele vai achar muito bem pago e isso vai dar margem para que você consiga cobrar cada vez mais, seja para esse cliente, seja em contratos futuros. Então, se você tem uma microagência digital lucrativa, coloque essas dicas na prática que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir cobrar mais dos seus clientes, além de ter clientes muito mais satisfeitos e muito fiéis à sua agência. Gostou desse vídeo? Dá um joinha. Se você quer saber mais informações sobre alguma coisa que a gente abordou, comenta aqui embaixo. E não esquece de assinar o canal, porque na próxima semana teremos novos vídeos para ajudar você que quer ter uma microagência digital lucrativa e de sucesso. Eu sou Felipe Pereira, um grande abraço e até a próxima.